Vamos lá então, pessoal. Vocês já devem ter olhado lá, feito uma leiturinha lá do plano de aula, então. Então aqui começa a primeira tarefa. Ó. Sempre coloco em forma de tarefa. Conteúdo, então, os números inteiros. Números inteiros, então. E na primeira tarefa aqui eu coloco a conceituação do que são os números inteiros. Então aqui é importante que vocês façam uma leiturinha, tá? Eu vou fazer assim de forma mais breve aqui para vocês. E aí, quem que são os números inteiros? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. O número 1 é um número inteiro, o número 2 é um número inteiro, e aqui o 12 também é um número inteiro. Para vocês entenderem melhor quem são os números inteiros e quais que não são, eu coloquei aqui embaixo números que não são inteiros. E por que eles não são inteiros? Porque eles têm uma vírgula aqui que separa os dois algarismos. Então, sempre que a gente tem um número representado e no meio dos dois algarismos tiver uma vírgula, significa que ele não é um número inteiro. Tá? Então, aqui 1,5 não é inteiro, 8,2 também não é inteiro, e 40,5 também não é inteiro, tá? Não é inteiro. Então, aqui no início é para vocês diferenciar quem são os números inteiros e quais que não são, tá? Então, sempre que você vê um número que tem uma vírgula, significa que ele não é inteiro. E aí aqui eu vou fazer um exemplo para vocês. Esse aqui não tem lá no plano de aula de vocês. Então, vou fazer aqui só para vocês perceberem. Veja só, aqui em cima eu coloquei alguns números. Então, coloquei o 5, o 9, 1,5, 16, 4,5 e assim por diante. Aí eu pedi aqui, ó, quais dos números acima são números naturais inteiros. Números naturais, pessoal, são os números positivos. A gente já vai ver isso, tá? Então, quais desses números aqui são números inteiros? Vamos pegar o primeiro aqui. O número 5. O número 5 é um número inteiro, então eu vou colocar ele aqui. O número 9. O número 9 também é um número inteiro, tá? Então, vou colocar ele aqui. Agora, esse número aqui, 1,5, ele tem uma separação aqui, que os dois algarismos são separados por uma vírgula. Então, esse número não é inteiro, tá? Então, isso vocês precisam diferenciar. Não é inteiro. Ok? O número 16. O número 16 é um número inteiro, tá? Porque ele não tem nenhuma separação ali, não tem nenhuma vírgula separando ele. Então, vou colocar ele aqui. O 4,5. O 4,5 é separado por uma vírgula, então ele não é inteiro, tá? O 98. O 98 é um número inteiro, porque não tem nada separando os dois algarismos. Então, eu posso pôr ele aqui. 98. Agora, o 289 é um número inteiro? Não, é um número inteiro. Ele tem 3 algarismos e não há nenhuma vírgula separando eles. Então, vou colocar ele aqui também. 289 é um número inteiro. O 0,5. O 0,5 não é inteiro, porque ele tem uma vírgula aqui que separa os dois algarismos, tá? Então, ele não é inteiro. O 1250, ele é um número inteiro, porque ele não tem nenhuma vírgula separando aqui os algarismos. 1250 é um número inteiro. O último número aqui, o 385, ele é um número inteiro também, porque ele não tem nenhuma vírgula separando os algarismos.
tá? Então, vou colocar ele aqui também. 385. Tá, pessoal? Então, aqui vocês precisam aprender a diferenciar quem são os números inteiros e quais que não são. Números inteiros, eles não têm nenhuma vírgula que separa os algarismos. E aqueles que não são inteiros, eles são separados por vírgula e também são chamados de números decimais. Tá ok? Se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Ok, eu vou prosseguir aqui, ó. Então, a gente falou dos números inteiros e agora a gente vai falar dos números inteiros positivos ou negativos. Então, vejam só, os números inteiros, eles podem ser positivos ou negativos. E aí eu coloquei aqui, ó, os números inteiros são todos os números inteiros a partir do zero. Então, a partir do zero, todos os números positivos são inteiros. Por que a gente chama esses números de números positivos? Porque na frente dele aqui não tem nenhum sinal. Então, significa que é um número positivo. E aí, para vocês perceberem aqui quem são os números inteiros negativos, a gente vai olhar aqui, ó. Vejam que na frente do número 12 tem um sinal de menos. Esse sinal de menos representa que esse número aqui é um número negativo. Então, podem ver aqui, ó, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8 e assim por diante. Então, todo número que tem um sinal de menos na frente significa que é um número negativo, tá? Então, números positivos não tem nenhum sinal na frente. Números negativos têm um sinal de menos na frente. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Aonde que pode ser utilizado números positivos e negativos, por exemplo? Então, para medir a temperatura abaixo de zero, quando a temperatura está muito fria, é utilizado essas representações aqui de números negativos. Então, quando, por exemplo, a temperatura está, digamos que 5 graus abaixo de zero, como que a gente representa? A gente representa como sendo menos 5, tá? Outra situação que pode ser visto os números negativos é em contas bancárias, quando o cliente está com o saldo negativado. Então, digamos que eu lá no banco eu tenha o meu saldo negativado em R$200. Como que isso pode ser representado? Menos 200. Significa que você está com saldo negativo de R$200, ou seja, você está devendo R$200 para o banco. Tá, pessoal? Então, a gente falou dos números inteiros. Aqui a gente está falando dos números inteiros positivos e negativos. E aí aqui eu preparei um outro exemplo para vocês também, tá? Esse não tem lá no plano de aula. Então, vejam só, eu coloquei alguns números aqui e a gente vai classificar eles como números positivos e números negativos. Então, vamos ver quem são os positivos e quem são os negativos. Vejam só, o primeiro número é o 5. Ele é um número positivo. Ele não tem nenhum sinal na frente. Então, significa que ele encaixa aqui nos números positivos. O 9. O 9 também não tem nenhum sinal na frente. Então, ele também se encaixa aqui nos números positivos, tá? O 1,5. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, ó. Na frente aqui do 1,5 não tem nenhum sinal. Então, ele é um número que não é inteiro, mas ele é positivo, tá? Pode ter isso também. Então, vou colocar ele aqui nos números positivos. O 16.
O 16 também não tem nenhum sinal na frente. Então, ele também é um número positivo. Vou colocar aqui. Agora, o 4,5 também não tem nenhum sinal na frente. Então, ele também é positivo. 4,5 é um número positivo. O 98. O 98 não tem nenhum sinal aqui na frente. Então, ele é um número positivo. 98. O 286 também não tem nenhum sinal na frente. Então, ele também é um número positivo. 288, 89 é um número positivo. Agora, vejam só, agora a gente tem uma situação diferente aqui, ó. Menos 1.250. Ele tem um sinal de menos, então ele se encaixa aqui nos números negativos. Então, vou colocar aqui embaixo. Menos 1.250. Tá um pouquinho tortinho aqui, pessoal, mas é o menos 1.250. Aqui nós também temos um número que tem um sinal negativo na frente, o sinal de menos. Então, ele pertence aos números negativos. Vou colocar aqui. Menos 1,2. Ok, pessoal? E aqui nós temos o 230,5, não tem nenhum sinal na frente, então ele se encaixa aqui nos números positivos, tá? 230,5. Ok, pessoal? Então, números positivos, ele não tem nenhum sinal na frente, e números negativos é quando você tem um sinal negativo na frente. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, pode chamar, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei mais um conceito matemático que se refere aos números opostos. O que são números opostos? Vejam só, eu coloquei um exemplo aqui. O oposto do número 5 é, vejam só, é o menos 5. Então, como que fica? Ó? Opa, deixa eu apagar aqui. O oposto de 5. Então, o número 5, qual que é o oposto de 5? Quando vocês vão fazer o número oposto, vocês vão repetir o número e na frente dele vocês vão colocar o sinal invertido. No caso, você deixar um número sem nenhum sinal na frente ou colocar o sinal de mais é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Se esse aqui é positivo, o oposto dele vai ser o negativo. Então, o mais 5, o oposto dele vai ser o menos 5. Aí aqui tem outro exemplo. O oposto do menos 10. Então, vamos pôr aqui menos 10. Qual que é o oposto do menos 10? É o 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só trocar o sinal. Ao invés de ser menos, vai ficar sem sinal ou o sinal de mais. Tanto faz. Geralmente a gente não coloca o sinal de mais, tá? Então o oposto é sempre você inverter o sinal e o algarismo em si, o número em si fica o mesmo. Aqui eu coloquei outros exemplos, ó. Qual o oposto de 20? É o menos 20, ou seja, só trocou o sinal. Aqui, qual o oposto de menos 7? É o 7, tá? Então foi só trocado de sinal. Aí aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Esse não tem lá no plano de aula. Escreva o oposto de cada um dos números a seguir. Então vejam que nós temos vários números aqui e a gente vai escrever o oposto aqui do lado. Então o 4, qual que é o oposto de 4?
vai ser o menos 4. Tá? O que a gente fez? Aqui não tem sinal, significa que é mais, então aqui a gente vai colocar menos, para ser o oposto. Agora o oposto de 40 vai ser o menos 40. Tá? Agora aqui, ó, menos 4. Quem que é o oposto de menos 4? Vai ser o 4. Ou seja, aqui está negativo, aqui eu preciso deixar positivo ou sem sinal, que vai ser a mesma coisa que o positivo. O menos 3, quem que é o oposto de menos 3? Vai ser o 3. Aqui nós temos o número 6. O oposto dele vai ser o menos 6. Aqui nós temos o 7. O oposto vai ser o menos 7. Tá, pessoal? Agora aqui nós temos o menos 12. O oposto vai ser o 12. Só o número 12. E aqui nós temos o 120. O oposto dele vai ser o menos 120. Tá ok, pessoal? Então vejam que é só inverter o sinal. Aonde não tem sinal, coloca menos. E onde é menos, deixa sem sinal. Que quando o número está sem sinal na frente, significa que é um número positivo, tá? Se alguém tem pergunta, pode falar, pessoal. Lá na segunda tarefa, vocês vão ver que tem alguns vídeos para vocês assistirem. Então, o primeiro vídeo que eu coloco aqui, a primeira videoaula, é esse Meet que a gente está fazendo, tá? O segundo vídeo é um vídeo aqui que vai falar sobre os números inteiros e é um vídeo que eu gravei no meu quadro aqui atrás, tá? Então, vocês podem assistir se ficaram com dúvidas. E aqui eu coloquei um terceiro vídeo que é um vídeo do YouTube, tá? Então, vocês podem estar explorando esse vídeo também. Caso eu não consiga abrir, é só me chamar no particular, tá? Que eu envio para vocês. Então, a primeira tarefa tem a conceituação com os exemplos. Aqui na segunda tarefa tem os vídeos. E a terceira tarefa é o que vocês precisam copiar e fazer no caderno, tá? Só essa tarefa vocês vão copiar no caderno. O que está para cima ali não precisa copiar, tá? Só fazer leitura e estudar. Aí, então, na terceira tarefa, vocês têm a atividade. Vamos ver aqui a atividade 1. Escreva 5 números inteiros positivos que sejam maiores que 10. Então, aqui eu quero que vocês escrevam 5 números inteiros que sejam maiores do que 10. Tá? Tem infinitos números, né? Os números inteiros positivos, a partir do zero, são todos eles, né? Mas aqui pede que vocês façam 5 números que sejam maiores do que 10. Então, escolha lá 5 números. Na número 2, é para vocês escreverem 5 números inteiros negativos. Então, vejam quem são os números negativos, inteiros. E coloquem aqui embaixo 5 números inteiros negativos, tá? Podem voltar ali nos exemplos, lá tem. Aqui eu coloquei uma tabelinha com vários números, e aí vocês precisam aqui colocar os números inteiros, quais que são os números inteiros aqui, tanto os positivos como os negativos. Aqui vocês precisam pôr os números inteiros, só os positivos, tá? Aqui vocês vão colocar os números inteiros negativos. E aqui na última vocês vão colocar os números que não são inteiros. Tá, pessoal? A questão número, tem algumas situações aqui para vocês. Então, por exemplo, a primeira aqui. A temperatura prevista para o dia de amanhã é de 22 graus. Então, vocês precisam representar aqui na forma numérica. Então, 22 graus é um número positivo ou negativo? Como que a gente escreve ele? Tá? E aqui eu coloquei uma outra situação envolvendo números negativos. Então, veja qual foi o valor e representa ele aí
na forma negativa, tá? Utilizando o sinalzinho de menos lá. E aqui tem mais duas situações que vocês devem ler aqui. A questão número 5, vocês precisam escrever o número oposto de cada um desses que estão aqui, tá? Então, qual que é o número oposto de 4? Qual que é o oposto de menos 22? Coloca aqui do ladinho, tá? Um pouquinho, já seguimos. Só ver se ninguém está chamando, ok. Então vamos lá. A questão número 6 é para vocês escreverem os três menores números inteiros positivos. Então olha lá no exemplo que eu passei para vocês. Quais que são os 3 números menores que tem lá e que são positivos? Na 7 é para vocês escrever os números inteiros positivos de 2 até 10. Então, de 2 até 10, quais que são os números positivos? Coloca eles aqui, tá? A 8, escreva os números inteiros positivos entre 30 e 40. Então, entre o 30 e o 40, coloca todos os números inteiros aqui, tá? A número 9, escreva os números inteiros negativos entre menos 6 e menos 1. Quais que são os números negativos que estão entre os menos 6 e o menos 1? Coloquem eles aqui, tá? Lá nos exemplos tem, vocês podem olhar lá. E aqui eu fiz uma perguntinha, se os números representados no calendário são números inteiros positivos ou negativos, tá? Bem tranquilo. Ok, pessoal? Então, esse é o plano de aula que eu apresentei lá para vocês e que vocês devem fazer as atividades e entregar até quinta-feira da semana que vem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me chamando no particular. Eu vou tirando as dúvidas para vocês, tá? Beleza, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Se alguém quiser fazer